Sr. Secretário, nesta semana que antecede o início do novo ano letivo 2014-2015, está tudo preparado para este arranque letivo? Eu creio que sim. Aliás, o meu primeiro desafio como Secretário Regional de Educação e Cultura consiste precisamente em lançar o ano letivo 2014-2015 sem sobressaltos. Fui empossado no dia 8 de julho, fui empossado em plenas férias escolares e a primeira missão que tive pela frente na área específica da educação foi efetivamente a missão de lançar o ano letivo 2014-2015. Eu estou em crer que na próxima segunda-feira as escolas abrirão portas em todo o arquipélago com os professores colocados e sem qualquer sobressalto. Esse é o primeiro objetivo, essa espero que seja, portanto, enfim, a primeira vitória, mas isso só pode ser, portanto, enfim, um pequeno alicerce para a obra que nós vamos ter, portanto, enfim, de construir no dia-a-dia, uma obra que não implica de maneira nenhuma uma ruptura com o passado, uma obra, portanto, onde é preciso, enfim, mesclar a inovação com a continuidade, porque, a propósito disto, recordo um dito, enfim, de um escritor célebre, segundo o qual mesmo as rupturas encontram-se sempre grávidas de uma única coisa, de continuidade. Portanto, quer isto dizer que nós temos, portanto, enfim, de aproveitar o passado para lançar, portanto, enfim, as bases do futuro. E é fundamentalmente isso que nós vamos fazer, porque no sistema educativo regional debatemos-nos com dois problemas essenciais, na minha opinião. Um deles mais grave do que o outro. Um desses problemas essenciais reside no denominado abandono escolar precoce, que abrange, portanto, uma faixa de jovens entre os 18 e os 24 anos que abandonam precocemente os estudos, não prosseguem estudos após, enfim, o secundário e, por outro lado, não conseguem obter uma colocação profissional e ficam colocados numa situação de grande fragilidade. O responsável pelo ensino básico, pelo ensino secundário, neste caso o Secretário-Geral de Educação e Cultura do Governo dos Açores, tem, enfim, obviamente preocupar-se com isto, tem que preocupar-se, enfim, com esta faixa, portanto, enfim, de jovens, embora, portanto, a resolução deste problema não passe estritamente pelo âmbito da Secretaria Regional de Educação e Cultura, passará pelo âmbito da Secretaria Regional de Educação e Cultura, mas em articulação com as ofertas posteriores, nomeadamente com as ofertas de ensino superior. Todavia, o principal problema que nós enfrentamos no sistema educativo regional é o problema do insucesso escolar. O insucesso escolar é muito acentuado entre nós. O insucesso escolar nos Açores é, inclusivamente, em termos relativos, superior àquele que hoje ocorre, quer na Madeira, quer no continente. O que é que lhe parece que causa este insucesso tão agravado aqui nos Açores? Eu tenho dificuldades em identificar uma causa única, tenho inclusivamente dificuldades em identificar várias causas. Todavia, eu creio que nós só poderemos procurar as origens do insucesso escolar no arquipélago dos Açores através da análise de 4 fatores. São eles os professores, são eles as instalações, são ainda as famílias e, finalmente, a organização do próprio sistema. Todavia, nenhum destes fatores individualmente explica por si só o insucesso escolar. E também, vistos no seu conjunto, não nos dão uma resposta cabal, portanto, enfim, para este problema. Podemos fazer, portanto, uma análise caso a caso.
Em matéria de professores, nós hoje em dia, de uma ponta à outra do arquipélago, temos escolas repletas de professores qualificados, que serão naturalmente professores competentes. Não vejo por isso razão para que as causas do insucesso escolar estejam efetivamente, portanto, enfim, do lado dos docentes. Aliás, portanto, vejo os professores neste processo, enfim, da educação como os principais, como quase os únicos parceiros do Governo nesta batalha. É este o meu entendimento que há sobre eles e espero, portanto, enfim, que eles correspondam, portanto, a esta confiança que eu também neles deposito. Passando da questão dos professores para a questão das instalações, também não vejo que seja por insuficiência de instalações que nós tenhamos um insucesso escolar grande, porque, excetuando cerca de uma dúzia de estabelecimentos escolares que estão efetivamente em processo de remodelação ou de construção de raiz, a generalidade das escolas da região, em matéria de instalações, já começa a roçar a excelência. Portanto, a culpa não é das instalações e, aliás, eu sempre perfilhei a ideia de que as instalações não são a essência das instituições. Passemos de seguida, portanto, às famílias, o terceiro fator aqui apontado. Bem sabemos que a sociedade açoriana se debate com problemas graves, problemas de miséria, de violência, de toxicodependência, que geram, portanto, uma grande fragilidade, que geram, fundamentalmente, pontos, portanto, de alguma degradação. As escolas, se calhar, portanto, de uma forma inconsciente, na tentativa de alijar responsabilidades e de procurar, enfim, causas, atribuem muitas vezes, portanto, o insucesso escolar ao ambiente familiar. Eu não contesto isso em absoluto, mas também não acredito que hoje, nos Açores, a conjuntura social seja uma conjuntura muito mais degradada do que, por exemplo, a conjuntura madeirense ou a conjuntura continental. Finalmente, é também possível que se imputem algumas responsabilidades em matéria de insucesso escolar à organização do sistema educativo. Bem sabemos que nos Açores a educação não se encontra toda sob a mesma tutela, há alguma dispersão, que pode gerar, portanto, uma ou outra dificuldade, mas também uma coisa certa, comparando o sistema educativo regional em matéria de orgânica com o que se passa fora do arquipélago, quer na Madeira, quer no continente, as semelhanças são muito, muito maiores do que as diferenças. Por isso, e por si só, também não será a orgânica do sistema educativo regional a causadora do insucesso escolar. Claro que o insucesso escolar, portanto, terá uma explicação múltipla, terá uma explicação que se prende com todos estes fatores, portanto, que eu acabei, portanto, de identificar. Perante este insucesso escolar, perante este flagelo, a Secretaria Regional de Educação e Cultura e aquelas que antecederam vem travando, portanto, uma batalha heroica que se traduz na implementação de uma série sucessiva de medidas. Estou-me a referir, por exemplo, à implementação do programa Fênix, estou-me a referir, por exemplo, à implementação do crédito horário, estou-me a referir, por exemplo, também ao acompanhamento que se faz hoje no primeiro ciclo aos professores de matemática e de português. Algumas destas medidas têm surtido efeitos efetivamente positivos. Quer isto dizer, portanto, que para os males do sistema educativo tem-se procurado remédios. E, efetivamente, no começo deste novo ano letivo, 2014-2015, eu nada mais farei do que manter e aumentar, de certa forma, os remédios que têm sido encontrados. Nós vamos aumentar, por exemplo, os projetos Fênix, nós vamos implementar, e esta medida, sim, com caráter pioneiro nos Açores, vamos implementar, portanto, a ação dos mediadores nas escolas, portanto, do projeto EPIS. Nós vamos alargar
também o apoio, portanto, aos professores de matemática e de português. Nós vamos alargar, portanto, enfim, nas escolas o apoio aos alunos repetentes em final de ciclo, do sexto e do nono ano, que em vez da frequência da disciplina de cidadania, portanto, irão, portanto, enfim, frequentar um apoio especializado para suprir as dificuldades que efetivamente sentem. Agora, o que eu sinto é o seguinte: depois, portanto, enfim, da invenção de todas estas medidas de combate ao insucesso escolar, nós precisamos de um plano mais integrado de combate a esse mesmo insucesso. O que nós vamos tentar fazer é, ao longo deste ano letivo 2014-2015, potenciar, portanto, tudo aquilo que vem de trás e procurar construir, portanto, este plano integrado de combate ao insucesso. Falo-emos através, portanto, de uma união de esforços que vai congregar, portanto, os técnicos da Secretaria Regional da Educação e Cultura, nomeadamente da Direção Regional da Educação, que vai congregar também os professores e os gestores das próprias escolas e que vai congregar também a ajuda, portanto, o Conselho de personalidades com especialização em matéria de educação, pertencentes ao quadro de diversas universidades, quer aqui dos Açores, quer eventualmente do continente. Já começamos a encetar esse processo, já começamos a multiplicar esses diálogos, inclusivamente o primeiro grande especialista, portanto, em educação, que consultamos acerca deste assunto, foi o professor António Sampaio da Nova, que acho que é um nome que está acima, portanto, de qualquer suspeita. Uma vez organizado, portanto, esse plano mais integrado de combate ao insucesso escolar, é preciso que esse plano integrado de combate ao insucesso escolar obtenha consenso social e até algum consenso político. Porque uma coisa é certa, nós podemos estar a atravessar dificuldades no ensino hoje, mas nós, nas últimas décadas, em matéria de educação, demos saltos extraordinários. E nós demos saltos extraordinários por razões, portanto, enfim, muito diversas, mas também uma das razões, portanto, enfim, que nos ajudou, portanto, a dar esses saltos extraordinários foi o relativo consenso político que rodeou, portanto, as reformas educativas. Consenso entre as principais forças, consenso entre os principais agentes, e isso obviamente tem também de ser conseguido no futuro, sob pena de não alcançarmos os objetivos que efetivamente queremos, e os objetivos, portanto, enfim, que nós queremos são objetivos que não dizem respeito apenas ao Governo, nem ao partido que apoia o Governo, são objetivos, portanto, enfim, que dizem respeito ao todo da sociedade, portanto, e a comunidade açoriana onde nos inserimos, obviamente. Esta continuação desta, agora nomeada, apelidada de equipa de mediadores do sucesso escolar, um trabalho que já foi realizado no outro ano, mas com outro nome, o secretário sente que a gênese deste insucesso está no primeiro ciclo? A questão que me coloca é uma questão fulcral, porque é uma coisa: nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Se nós tivermos a pretensão de fazermos tudo ao mesmo tempo, corremos eventualmente o risco de não fazer quase nada. E em matéria de ataque aos males do sistema educativo, julgo que devemos efetivamente começar de baixo para cima. Embora a primeira tentação seja exatamente a contrária, começar de cima para baixo, para se obter mais rapidamente bons resultados ao nível, por exemplo, portanto, das provas de exame. Eu creio que nós devemos começar efetivamente de baixo para cima, nós devemos começar, portanto, pelo pré-escolar, fundamentalmente pelo primeiro ciclo, porque aí é que é preciso identificar, portanto, enfim, problemas e evitar, portanto, enfim, que os problemas se avolumem. Se nós conseguirmos até ao segundo ciclo, se nós conseguirmos até aos 12, 13 anos, enfim, conquistarmos para o sucesso escolar as nossas crianças, essas crianças, portanto, enfim, vão vingar, portanto, enfim, para sempre.
A grande dificuldade é se nós efetivamente começamos a perder, portanto, enfim, as nossas crianças, portanto, enfim, demasiado cedo. Ou seja, fundamentalmente o primeiro ciclo. Portanto, o primeiro ciclo é fulcral, portanto, enfim, neste capítulo. Por isso mesmo, no próximo dia 15 de setembro, inicia-se, como se sabe, portanto, enfim, o ano letivo. Eu estarei, portanto, em escolas, e estou a falar, portanto, enfim, no plural, porque eu quero, como Secretário Regional de Educação e Cultura, na abertura deste primeiro ano letivo em que tenho as rédeas, portanto, enfim, desta pasta, eu quero entrar em primeiro lugar, portanto, enfim, numa escola primeiro ciclo, exatamente, portanto, enfim, para dar, portanto, um sinal de que é no primeiro ciclo, é de baixo para cima, portanto, que as coisas efetivamente devem ser feitas, devem ser conduzidas. Além do mais, isso tem também pode ter também um outro significado. Como se sabe, as escolas do primeiro ciclo estão sob a nossa tutela pedagógica, enfim, científica. As escolas do primeiro ciclo, em matéria de instalações, estão ao cuidado, portanto, enfim, das câmaras municipais. Também é preciso, portanto, enfim, dar este sinal de que a comunidade educativa é uma comunidade, portanto, enfim, plural. A comunidade educativa abrange, obviamente, o governo, que, enfim, disponibiliza recursos, mas abrange, por exemplo, também o poder local, que no caso do primeiro ciclo constrói e conserva, portanto, escolas. A comunidade educativa, para além do governo regional, do poder local, envolve, obviamente, as escolas que gerem os recursos. A comunidade educativa, portanto, inclui também, para além, naturalmente, dos estudantes que são o centro, enfim, do sistema, as famílias, as associações. E só todos juntos, todos, enfim, de mão dada, adquirirão, portanto, enfim, a força suficiente para dobrar, portanto, os desafios. Pensando que o primeiro ciclo é, na sua opinião, importante para o início dessa batalha contra o insucesso, as políticas ultimamente utilizadas pelo Governo Regional de centralizar as escolas, afastando muitas vezes as crianças do seu seio familiar, terá também isso algo a ver com este insucesso? Não creio. E não creio pelo seguinte. Esta questão é uma questão muito difícil. Portanto, entre escolas de localidade e mega escolas, entre aspas, é muito difícil, portanto, enfim, analisar esta dicotomia. Porque, vamos ver uma coisa, retirar uma escola de uma localidade é amputar uma localidade de uma instituição que lhe confere dinamismo, que lhe assegura futuro. Isso é verdade. Todavia, quando, em termos de frequência escolar, as escolas de localidade ficam com um número de estudantes tão baixo, é preferível deslocá-los. Porque quando o número de estudantes é tão baixo, degrada-se o processo pedagógico, degrada-se o processo de aprendizagem. Às vezes os alunos estão na mesma sala, em anos, portanto, enfim, diferenciados, ao cuidado apenas de um professor. Isso, portanto, degrada a ação pedagógica. E, por outro lado, há outra coisa. Nesta sociedade que nós dizemos que é a sociedade da globalização, nesta sociedade, portanto, em que as pessoas, portanto, enfim, carecem de socializar, portanto, enfim, continuamente, não é também boa solução manter crianças durante muitos anos praticamente fechadas, portanto, enfim, num gueto. Por isso, é muito difícil, se me perguntar se eu sou adepto das escolas de localidade, portanto, ou das escolas grandes, eu não sou adepto nem de umas, nem de outras. Acho que se devem manter as escolas de localidade enquanto elas tiverem um dinamismo próprio. Quando elas perderem, portanto, enfim, esse dinamismo, os estudantes devem ser rapidamente de lá retirados e colocados, portanto, enfim, numa comunidade maior, onde possam socializar, portanto, enfim, com outros colegas e adquirir, portanto, os instrumentos necessários para se imporem na vida. Como é que entende agora que inicia esta função de secretário nesta medida, o ensino profissional? Esta agregação que tem a ser feita pelo ensino público dos cursos profissionais, acha isso uma nova saída para também a batalha do insucesso? Eu creio que o ensino profissional nos Açores beneficiaria
se estivesse todo ele sob uma mesma tutela, portanto, sob a tutela da educação. E obviamente que não está. Portanto, nós tutelamos as nossas escolas mais populares sobre as escolas profissionais e exercemos, portanto, enfim, uma tutela mais à distância, portanto, enfim, pedagógica, mas o financiamento não é nosso, enfim, etc. Agora, a questão profissional, portanto, é fulcral. E a questão profissional é fulcral pelo seguinte: à medida que tem aumentado a escolaridade obrigatória, nós temos mais estudantes dentro do sistema. E nós temos mais estudantes dentro do sistema que não se adaptam ao modelo escolar tradicional, teórico, que se destinava única e simplesmente a levar, portanto, os alunos dos velhos liceus para as universidades. Isso acabou. Portanto, a escola do passado era uma escola homogénea, a escola do presente é uma escola heterogénea. É uma escola, portanto, onde os alunos são muito diferenciados, onde temos alunos que estão além dos currículos e das suas exigências, onde temos muitíssimos alunos que estão aquém dos currículos e das suas exigências. Quer isto dizer o seguinte: se é importante estar muito atento ao primeiro ciclo, como eu disse atrás, também na ponta final, no terceiro ciclo do básico e fundamentalmente no secundário, não podemos, enfim, estar desatentos. E fundamentalmente, no terceiro ciclo do básico e no secundário, é preciso criar vias alternativas. Vias alternativas à via convencional, portanto, do ensino. E essas vias alternativas são forçosamente vias vocacionais, vias profissionalizantes, vias, portanto, que alberguem e que entusiasmem aqueles estudantes que não estão tão vocacionados para seguirem um percurso, enfim, teórico, um percurso tradicional. Isto é verdadeiramente importante porque temos de ter, portanto, em consideração o seguinte: quando todos têm acesso à escola, e felizmente todos têm acesso à escola, quando todos têm acesso à escola, a escola não pode ser, portanto, uma instituição para produzir somente cientistas. Não, porque não há uma sociedade só de cientistas. A escola que nós temos há de produzir, e oxalá que sim, eventualmente cientistas, mas a escola que nós temos tem fundamentalmente de produzir profissionais. E para produzir profissionais é preciso que as vias vocacionais e as vias profissionalizantes se vão desenvolvendo, portanto, desde cedo. E mais, e é preciso que as vias profissionais e as vias vocacionais nunca sejam entendidas como vias de segunda classe, como alternativas pobres, porque isso, portanto, enfim, criaria uma clivagem negativa e far-nos-ia recordar a clivagem que existia, portanto, antes de 25 de abril de 1974, entre o ensino liceal, enfim, considerado superior, porque levava, portanto, as pessoas à universidade, e o ensino técnico, que era considerado inferior, mas que produziu profissionais de uma valia a toda a prova. Sr. Secretário, novo secretário, nova diretora, o que é que se pode perspectivar para este ano? Para este ano letivo não se pode perspectivar mais do que aquilo que eu já disse. Portanto, eu perspectivo que dentro de 4 dias o ano letivo se inicie sem sobressaltos. Eu perspectivo que no decurso do ano letivo todas as medidas que vêm sendo implementadas de combate, portanto, ao insucesso escolar continuem a dar resultados positivos, e eu perspectivo que durante este ano letivo nós possamos fazer, portanto, uma reflexão sobre os problemas que continuamos a ter na educação, portanto, aqui nos Açores, e que possamos encontrar, portanto, algumas soluções mais.